Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no YouTube. Dessa vez quero conversar com vocês sobre uma ferramenta que nós fisioterapeutas, por um tempo a gente deixou de lado, por N motivos que a gente vai conversar um pouquinho, mas que agora a gente tem que dar uma olhada novamente porque a ciência está trazendo resultados muito legais e sempre que a ciência avança a gente tem que estar junto dela, né? Então hoje a gente vai falar sobre a eletroterapia nas dores agudas e crônicas. Eu sou a fisioterapeuta Raquel Garcia, eu sou formada pelo IPA, o Instituto Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, desde 2017. Eu tenho especialização em dor e neuromodulação e eu atuo diariamente aqui na minha clínica com os pacientes com dores crônicas das mais variadas classificações. Então, tudo que eu vou trazer para vocês é com base no que eu estudo nas minhas especializações, mas também no que eu vivencio diariamente aqui, né? Mas vamos lá. Para a gente começar a falar então sobre ferramentas para que a gente possa modular dor, temos que entender um pouquinho de classificação. No meu curso eu trago bem mais todas as classificações, mas a primeira delas é a classificação clássica temporal, que é uma classificação em dores agudas, que são aquelas com duração de até 3 meses, e com duração superior a 3 meses são chamadas dores crônicas, tá? Então, é muito importante que a gente, inclusive, faça essa explicação para os nossos pacientes que dor crônica não quer dizer que não tem cura, não quer dizer que é mais complexo, apesar dela entrar outras complexidades juntos, mas é uma classificação, o nome é apenas uma classificação temporal. Mas essa classificação existe porque sim, tem coisas que a gente vai mudar no tratamento se ela é aguda ou se ela é crônica, tá, pessoal? Então, vamos direto ao ponto, né? Vou começar do básico, para quem tem estudantes de fisioterapia aqui me assistindo, para a gente começar então a explicar um pouquinho o que é então a eletroterapia, né? Ela é uma modalidade de tratamento, é uma ferramenta dentro do arsenal que o fisioterapeuta tem, que essa ferramenta, então, utiliza de correntes elétricas aplicadas ao corpo para fins terapêuticos. O início dos estudos da eletroterapia é muito antigo, vem desde lá da Grécia, eles estudavam os peixes elétricos, as enguias elétricas, depois começaram, com o avanço da tecnologia, começaram a estudar então a própria aplicação, né, de um polo positivo, um polo negativo com essa corrente elétrica sendo gerada. Foi se avançando e ela sempre teve o objetivo de promover esse alívio da dor. Depois começaram-se a ver que também poderia atuar no fortalecimento muscular, ajudar na ativação muscular, na aceleração de cicatrização. Então, começaram a pesquisar outros benefícios que essa eletroterapia pudesse ter. Mas o que aconteceu, principalmente aqui no Brasil, o que eu vejo que por um tempo a gente teve um boom de estudos em cima, principalmente de exercício físico, e a gente sempre vai ser o nosso carro-chefe, né? O que a ciência mais tem de respaldo de tratamento não farmacológico para dor é o exercício físico. Mas por muito tempo a eletroterapia ela foi deixada de lado, até por ela ter sido baseada em um modelo de explicação de dor, um modelo antigo. Então a gente teve um gap aonde quem usava a eletroterapia era tido como uma pessoa mais ultrapassada, né, que não se atualizava, porque a gente realmente se baseava em um modelo muito antigo. E nos últimos tempos, então, os estudos de neurociência vêm trazendo a eletroterapia com esse novo respaldo, com esse novo olhar, com base nas teorias de neurofunção, com base na nossa terapia, na nossa explicação de neurociência da dor moderna, né? Então vai ser o que eu vou trazer para vocês aqui hoje. Essa diferença desse olhar do choquinho, que eu não gosto desse termo, ou, né, só terapias passivas, quem utiliza eletro só com terapia passiva. Esqueçam isso, a gente tem que mudar, abrir a cabeça e entender que a eletroterapia é uma ferramenta que ela, quando bem utilizada, ela tem um efeito valioso na nossa prática clínica, desde que bem indicada, né, como eu vou trazer aqui para vocês. Então, os principais tipos de correntes, nós temos outras aí que a gente aprende na faculdade, mas tem a TENS e tem a FES. O que é isso? A TENS, então, é a estimulação nervosa elétrica transcutânea, tá? Então, eu vou contar para vocês, normalmente, quando a gente aprende na faculdade, a gente aprende uma explicação do porquê que ela funciona, do mecanismo de ação dela através da teoria das comportas.
então que seria um estímulo concorrente, um estímulo que chegaria mais rápido na medula e o cérebro perceberia esse estímulo e não a dor, tá? Essa era a explicação antiga da TENS. E agora a gente já tem uma explicação moderna com base da neurociência da dor, que através de uma modulação periférica, mandando essa aferência central, então, e fazendo toda uma modulação a nível de sistema nervoso central. E, pois bem, a FES, essa estimulação funcional elétrica, ela é mais focada na ativação muscular, tá? Ela é muito utilizada, por exemplo, em pós-operatórios, para recrutamento daquela musculatura, para esse ganho de funcionalidade. Hoje, como a minha proposta dessa aula é falar sobre dores agudas e crônicas, eu vou focar na TENS aqui com vocês. E vamos lá, coloquei esses dois símbolos aqui, né? No passado, né, que nem eu comentei com vocês, se acreditava então na teoria das comportas, se explicava a TENS através dessa teoria. Que então, que as correntes elétricas iriam bloquear os sinais de dor na medula, reduzindo a percepção de dor, tá? Essa era uma explicação que eu, inclusive, recebi na faculdade, mas que a gente tem que atualizar para essa de baixo, que seria uma estimulação endorfínica, que as frequências mais baixas, tá? Depois eu vou contar para vocês, não são só as frequências baixas também. Ela ajuda, então, nessa liberação dos nossos opioides endógenos, que são esses analgésicos, então, naturais do corpo. Então, vamos nos aprofundar um pouquinho mais, então, nesse novo olhar dos mecanismos de ação. Os estudos do mecanismo, aqui tem essa autora, a Sluka, então, Catherine Sluka, é uma das que mais pesquisa, que vocês quiserem se aprofundar, que sugiram muito que leiam os artigos dela. Ela pesquisa muito na área e ela traz isso, que é a estimulação elétrica nervosa transcutânea, a TENS, ela ativa as vias inibitórias centrais e diminui a excitabilidade central, ou seja, tudo aqui no cérebro, tá, pessoal? É uma estimulação que, apesar dela ser periférica, o mecanismo de ação dela é central, certo? E que a TENS ativa vias inibitórias descendentes do mesencéfalo e do tronco cerebral, para inibir, então, a excitabilidade dos neurônios nociceptivos da medula espinhal. Meu Deus, o que é isso? Né? Eu li um trechinho ali do artigo. Nós temos vias inibitórias, nós temos essa modulação da dor, então o estímulo veio, vai até meu cérebro, eu tenho vias que diminuem esse estímulo que vai descer e que vai ser percebido como dor. Eles ficam lá no mesencéfalo, no tronco cerebral, então a eletroterapia ela tenta mudar a excitabilidade desses neurônios nociceptivos lá na medula espinhal. Isso é muito legal, gente, porque a gente começa a ver que não é só apenas, a gente não pode diminuir uma técnica, por exemplo, ao ser o choquinho, né? Então, é uma modulação periférica que a gente faz com a TENS, certo? Vamos lá, vamos falar de estudo, né, que é o que a gente gosta bastante. Nós temos que, então, atrás, nós temos, depois eu vou mostrar para vocês as revisões sistemáticas da Cochrane, que são um dos topos da pirâmide, né, da prática baseada em evidência. Nós ainda carecemos de estudos com esse olhar, então a gente ainda está num momento da ciência onde a gente pega um ensaio clínico randomizado como esse, a gente consegue entender um pouco mais dos resultados, mas se a gente joga para uma grande revisão sistemática, a gente ainda não tem uma forte indicação. Por quê? Pelo momento da história que a gente vive, né? Ainda não deu tempo de se fazer tantos estudos de qualidade a ponto de dar um peso grande nos estudos, né? Mas vamos lá. Esse estudo aqui, ele é muito legal, que são com pacientes com fibromialgia. E o que esse estudo ele nos traz? Que a TENS ativa. O que é a TENS ativa, pessoal? Durante o exercício, tá? Então, os estudos mais modernos, eles trazem que a TENS passiva, a pessoa fica deitada e recebendo ali a TENS, eles não são muito legais, tá? Eles funcionam melhor quando a pessoa está em movimento, daí a gente está ativando, então, várias circuitarias, né? A gente sabe que o exercício é o principal modulador da dor, né? A nível não farmacológico, então a gente está potencializando com a TENS. Então, aqui esse estudo, ele trouxe que ele melhorou o PPT, que é um teste que a gente faz com algometria, tá? É um teste de limiar de dor por pressão, tá? E o CPM, que é um outro teste que avalia a modulação condicionada da dor da pessoa, ou seja, o quanto que aquele sistema está íntegro
produzindo analgésico pelo próprio corpo. Então, ele melhorou tanto a pressão, limiar de dor por pressão, quanto que a pessoa tolerava de pressão, quanto esse teste que é o CPM, que é após, então, algum estímulo ou de exercício ou um estímulo doloroso, aquele corpo conseguiu produzir analgésico, tá? Então, esse estudo ele sugere que a TENS tem eficácia a curto prazo no alívio dos sintomas da fibromialgia, enquanto o estimulador está ativo, tá? Então, a gente precisa ter esse cuidado, mas já traz aqui um olhar legal para a TENS, né? Vamos lá, para as nossas revisões da Cochrane. Ela traz que diminui a intensidade de dor e limiar também dessa dor na dor neuropática. Então, nós temos aí pacientes com hérnias de disco verdadeiras, né? Que a gente tem os testes neurodinâmicos positivos, a gente tem um cluster diagnóstico positivo, a gente então consegue usar baseado na ciência, a TENS, ou a nível de dermátomo, ou a nível de trajeto de nervo, e isso é bem legal. Aqui na prática clínica eu utilizo bastante, e é um baita complemento para a gente ajudar a dessensibilizar aquele nervo e conseguir atuar, então, no tratamento conservador dessa pessoa, certo? Aqui, para dor aguda, a revisão da Cochrane também traz que o TENS ajuda muito em dores agudas, diminui a intensidade da dor, que é o nosso desfecho principal que a gente quer com essa ferramenta, né? Para os outros desfechos a gente vai usar outras ferramentas. Então, sim, eu trouxe só algumas pinceladas da ideia, uma aula breve, mas eu quero trazer esse resumo aqui para vocês, que a gente deve priorizar uma TENS ativa, certo? Durante os exercícios, que a explicação dela se dá agora através de efeitos neurofisiológicos, com essa modulação central, e que ela diminui a intensidade e o limiar de dor nas dores neuropáticas, é o que a gente tem mais evidência científica, tá? As outras a gente vai fazer a análise clínica, vai fazer a leitura daquela pessoa e vai entender se cabe naquele contexto ou não, tá? Que a gente ainda está engatinhando ali na ciência. O que os estudos também trazem? Que as diferentes formas de onda apresentadas nos aparelhos não alteram a eficácia analgésica. Tipo aquilo do TENS Burst, o TENS convencional. Então, isso a gente vai entender que a gente vai modificar, inclusive, para a gente ter um cuidado que é na tolerância desse paciente. Tá? Os estudos eles trazem que a escolha também de alta ou baixa frequência vai influenciar em qual receptor opioide endógeno eu estou estimulando e não mais por ser aguda ou ser crônica, tá? Que antigamente era assim, né? Alta frequência para dor aguda e baixa frequência para dor crônica, nem lembro mais, ou ao contrário, mas agora a gente não, a gente deve intercalar entre alta e baixa frequência, priorizar também o conforto da pessoa. Tem que ser forte, mas confortável, tá? Esse é o nosso... o jeito que a gente vai explicar para a pessoa que ela tem que ir aumentando a intensidade conforme seja forte, mas confortável, certo? E que a gente tem que ter esses cuidados na parametrização para diminuir a tolerância. Utilizar frequências alternadas ou mistas. É isso que os estudos mais atuais trazem para que a gente mude na prática clínica. E é isso que eu tenho para trazer para vocês. Estude sempre. Eu saí da graduação nem querendo ouvir falar em TENS, nem querendo usar mais, o choquinho lá não funciona. Não, gente, estejam sempre abertos para o que a ciência vai apontando que pode ser então utilizado para que a gente esteja ali junto com ela, né? Eu trouxe aqui para vocês, por exemplo, a eletroterapia, né, a nível periférico com a TENS, mas nós temos a utilização de correntes elétricas no cérebro, que é o que eu estudo, que é o que eu uso na prática clínica, que é a neuromodulação com a TDCS, que é também uma corrente elétrica que vai fazer de baixa intensidade, que vai fazer a modulação a nível do sistema nervoso central. A gente coloca em área motora, coloca em cerebelo, coloca nas áreas nas áreas alvo que a gente quer, de acordo com o que o paciente apresenta, né, de acordo com o nosso caso clínico, e a gente vai fazer então essa modulação a nível do sistema nervoso central. Mas isso é assunto para outra aula, né? Hoje eu tenho para dizer para vocês que a eletroterapia é uma ferramenta importantíssima na fisioterapia, mas ela deve ser aplicada de maneira individualizada e sob o respaldo da ciência sempre. E para que vocês possam estar continuamente estudando, eu convido vocês a me acompanharem no Instagram, tá? Tem esse QR Codezinho aqui acima. Tem o meu curso
Desvendando a Neurociência Moderna da Dor, tá? Onde lá eu falo sobre toda a parte de classificação do paciente, mas eu também tenho uma parte sobre posicionamento de carreira, por isso que o grande nome dele é Fisioterapeutas de Sucesso, e convido vocês a entrar na comunidade dos Fisioterapeutas de Sucesso, eu vou deixar o link aqui na descrição, porque lá, inclusive, eu coloco o lembrete dessas aulas, a gente faz a discussão, qual aula vocês querem, o que é mais importante, e também coloco cupons de desconto pro meu curso, tá? Que nem teve agora na Black Friday, certo? Qualquer dúvida, é só me chamar no Instagram ou comentar aqui embaixo que vai ser um prazer ajudar vocês. Até a próxima!